Saudações azulinas, tudo bom? Tenha um bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é Hélio Júnior, sou torcedor raiz. E vamos falar um pouquinho sobre as impressões desse pós-nona rodada da Série B, né? Do Brasileirão da Série B, onde tudo conspirou a favor do Remo, apesar dele próprio ter escorregado, ter tropeçado em casa ao empatar em 1-1 com o Volta Redonda. Jogo dificílimo, totalmente aquém das nossas expectativas. Então, mas a rodada ajudou bastante a gente, tá? Ontem finalizou a rodada, tá? A rodada finalizou ontem. Então, nós tivemos aí, para findar a nona rodada, Cuiabá 1, Vila Nova 0, tá? E tivemos também Botafogo de Ribeirão Preto 2, CRB 1. Resultados que foram maravilhosos para a gente. Maravilhosos, tá? Maravilhosos. Então, a gente vai explanar um pouquinho sobre o que a gente pode tirar de lição dessa rodada, tá? Já vai deixando o seu like, tá? Sejam muito bem-vindos novamente ao Remistas em Debate. Deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esse canal crescer, tá? Esse canal não é só meu, é seu, é nosso, tá? Então, vamos lá. Bom, galera, vamos começar do começo, né? No sábado, o Remo fez acho que foi, na minha opinião, foi o pior jogo do Remo na competição, tá? Onde o Remo, contra todos os prognósticos, o Remo empatou em 1-1 com Volta Redonda e, galera, escapou de perder. Se tivesse perdido o jogo, sem bairrismo, seria justo, tá? Volta Redonda jogou mais bola, botou o Remo em muitos momentos, botou o Remo na roda. O jogo foi muito batido em cima do nosso lateral direito, Cadu, tá? Que ainda é um garoto. A gente deve, com certeza, sentiu a pressão do jogo, mas as coisas estão indo tão bem para o Remo, o momento é tão bom, apesar do empate em casa, que a rodada nos ajudou, tá? O prognóstico era tudo conspirava para que o Remo saísse do G4, mas deu tudo certo para a gente, tá? A gente vai dar uma olhadinha aqui. O Goiás venceu, né? Então ele disparou na frente com 20 pontos. O Remo se manteve, graças aos resultados da rodada, se manteve na segunda colocação com 17 pontos, tá? E aí o Curitiba, com a vitória, ele adentrou ao G4, tá? E o Vila Nova, os trancos e barrancos, ele conseguiu se segurar ali pelo número de vitórias, porque ele tem o mesmo ponto de Avaí e Novo Horizontino, tá? Então, em algum momento, esse momento do Remo pode ser preocupante? Um pouco, porque o Remo já está agora a 2 jogos sem vencer e vai jogar fora contra o CRB. Tá? Ontem eu assisti o jogo, galera, tá? Ontem eu assisti o jogo do CRB e eu vou tentar conter mais a minha euforia. Mas o que eu posso dizer para vocês que é um time comum. Mas ele jogou fora de casa. Não, beleza, jogou fora de casa. Talvez a estratégia seja diferente, assim como a gente mesmo adota uma estratégia diferente quando joga fora de casa também. Mas quais impressões que eu posso ter quanto a esse jogo? Bom, o que é que eu posso esperar? Em que a gente pode esperar do Remo? O que foi que deu errado no jogo passado? Bom, foi o esquema. Algum jogador ele sentiu, o Cadu sentiu, o Alvarinho não estava bem em quase todo o jogo. O Pavani só foi acordar, resolver jogar já no finalzinho do jogo, ali pelos seus 38, 40 minutos. Então isso comprometeu bastante, porque o Volta Redonda ele percebeu essa fragilidade e insistiu muito por ali. Apesar do lance do gol não ter sido originado pelo lado do lado direito, ela concluiu nas costas do nosso lateral, o Cadu e do Alvarinho.
Então, foi uma falha coletiva ali. Ao meu ver, eu vejo essa semana tem tido muitas críticas com relação ao esquema tático adotado. Eu estou tentando tirar lições boas dessa situação. Por quê? É um esquema tático que vinha dando certo, até por conta das deficiências que nós temos. Nós estamos ainda sem o Janderson, que jogou menos de meio tempo e sentiu novamente. Então, tem uma semana para se recuperar e vamos torcer para dar tudo certo, né? Alguns jogadores realmente eles realmente não estão entregando. O Viseu entrou, foi só um número em campo, foi um a menos. O Adailton é um jogador que a gente não pode contar muito com ele cansa com 15, 20 minutos, entendeu? E, gente, eu não posso terminar uma live como foi feita da outra vez, e muito menos uma gravação como essa, sem tocar no nome do Dodô. Gente, não dá pro Dodô. O cara joga com preguiça. A gente consegue perceber que ele tem um pouquinho de intimidade. O cara ele sabe jogar bola. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se o cara entra depois de tomar 2 litros de açaí. Eu não sei o que acontece. O cara já entra com preguiça. Dá preguiça de ver o Dodô em campo. Eu não sei se ele está insatisfeito, porque, ao que sabemos, o Dodô ele não ganha menos de 50 mil por mês, cara. Então, é um dinheiro considerável para o cara não entrar. E quando entrar, a torcida desejar que ele voltasse para o banco. Então, algumas situações... A gente não sabe o conteúdo do contrato, das rescisões, o que foi acordado de fato. Sabemos de algum um ou outro, a gente sabe, mas do elenco todo, como um todo, é difícil saber. Então, eu acho que vai abrir agora, do dia 2 ao dia 10 do mês que vem, vai abrir a primeira janela. O Remo precisa ir para o mercado. Como o Tonhão falou, o Tonhão foi o papelinho, que o Remo não é o Real Madrid. Gente, é sentar com os jogadores que não estão servindo. Vamos negociar essa rescisão, gente. Tá? Eu entendo que o Viseu é um pouco mais complicado, porque foi um contrato de 2 anos. Então, o que eu imagino? O Viseu não vai sair agora. Então, o Viseu vai ser, ou ele melhora, vai ser um embuste ali parado, só sugando dinheiro. Então, o que acontece? O Viseu vamos ter que aguentar até o final do ano, pelo menos, para poder emprestar ou negociar uma rescisão. Mas Ítalo, tem time do México interessado no Ítalo. Entendeu? O próprio rival estava interessado nele, segundo fontes, né? Então, é necessário que haja realmente uma reunião. É necessário que se entre em acordo com alguns jogadores que não vão ser usados. Entendeu? Tem jogador no Remo ali que não vai ser usado. Mas está só sugando dinheiro. Entendeu? Aí tu pensas comigo, se tu conseguires rescindir o contrato de Ítalo, pelo menos Ítalo, Dodô e Adailton, tu consegues trazer pelo menos mais 2 bons jogadores do mercado. O Remo precisa com urgência de um substituto ali para lateral, um substituto direto para lateral. O Cadu, ele sentiu, talvez não esteja preparado para entrar como titular. Agora nós já vamos ter a volta do Marcelinho, né? Mas eu acho que um lateral direito o Remo precisa contratar. O Remo precisa de pelo menos um volante. O Remo precisa de um meia. E precisa pelo menos, eu estou falando por baixo, gente, pelo menos de mais 2 jogadores de lado. Eles querem insistir com o centroavante. Eu não acho necessário. Entendeu? E como é que a gente faz isso sem extrapolar as contas do clube? Negociando com quem não está servindo. Entendeu, gente? Então, a gente está aí com... Está quase encaminhada a contratação do Matheus da Voz aí. Então, a gente precisa arrumar esse time. No jogo contra o Volta Redonda ficou muito claro que o Remo tem deficiências. Tá? A gente também não vai execrar também aqui, não presta mais nada no time. Não. A gente tem que
apoiar, mas também cobrar, gente. Tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Quais posições, o que vocês têm em mente em relação a contratações, palpites mesmo, informações. Tá? Aqui tudo é bem-vindo. E a gente precisa montar um elenco, porque ainda faltam 29 rodadas, é muito campeonato. A gente precisa ter um elenco forte. Precisa trazer jogadores que substituam os que estão aí na mesma proporção, né, com a mesma qualidade. Senão não adianta. Você só dinheiro jogado fora. Então, gente, CRB é um time bom, tá? Não é um time descartável, não é nenhuma máquina, mas o que é que eu consegui perceber? Foi o primeiro jogo que eu vi do CRB ontem. Tá? É um time que toca bem a bola, um time que ataca bastante pelas pontas, lançamentos demais na área. Tá? Agora, teve uma coisa que eu percebi bastante. Tá? Eu percebi muito. O time ele sobe com 8 jogadores e os outros 2 últimos, que são os zagueiros, eles ficam sempre, isso quando o time ataca, eles ficam sempre em linha, bem no meio campo. Então, eles jogam com 3 linhas retas. Um lançamento nas costas decide um jogo. É um time que ataca bem, toca bem a bola, mas é extremamente vulnerável no contra-ataque do adversário, porque ele joga em linha, ele joga em 3 linhas. Ele jogou, em alguns momentos, 2, 4, 1, 2, mais ou menos isso. Então, é um time que ele fica vulnerável. Ele tomou algumas bolas nas costas do adversário em alguns momentos por essa configuração. Então, é um time que é vulnerável, tá, gente? É um time que tem uma proposta muito parecida com a do Remo, sair jogando pelas laterais com seus jogadores que são bons, só que é um time muito vulnerável, joga com linha reta. Então, talvez seja o caminho para o Remo. Tá? É chegar lá. Daniel Paulista precisa rever alguns conceitos, algumas insistências, tá? Porque, gente, com todo respeito, dá para ganhar o jogo. Não vai ser fácil, mas dá para ganhar. Mas se o Remo trouxer um pontinho de lá, já ajuda a gente. Tá? Então, eu vou encerrando por aqui, gente, e querendo saber a opinião de vocês. Tá? O que vocês acham? O Remo consegue trazer o quê? 2 pontos, 3 pontos, 1 ponto de lá? O Remo vai perder? Qual é a impressão de vocês desse jogo? Tá? Não esqueçam de deixar o like, tá, galera? Comentar e se inscrever no canal também, tá? Compartilhe, porque isso é muito importante pra gente, tá? Um grande abraço, galera, e saudações azulinas, tá?